Um Príncipe em Nova York 2 acabou de estrear, está dividindo opiniões. Ele é tão bom quanto o primeiro, melhor ou nem chega nem perto? Fica nesse vídeo para saber a minha opinião. Vamos falar desse filme aguardado, esperado, mais de 30 anos depois do primeiro filme, estreou na Amazon Prime, O Príncipe em Nova York 2. Muito interessante, com a maioria do elenco original fazendo parte dessa continuação. E está dividindo poucas opiniões, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas e aí, qual é que é desse filme? Vamos falar dele neste vídeo. Mas antes, eu já peço uma coisa que não tem divisão de opiniões, que é dar curtida nesse vídeo, sim, não custa nada para você, além de se inscrever nesse canal, que é mais importante ainda nesse momento, além de você compartilhar esse vídeo com todo mundo e ativar as notificações para quando sair mais vídeos, você ser avisado, tá bom? Vamos falar desse filme. Bom, primeira coisa desse filme, dessa continuação, é que ele já dá uma quebrada no título em português, né? Quer dizer, o primeiro filme era Um Príncipe em Nova York. Fazia todo sentido. Agora, essa continuação, Um Príncipe em Nova York 2, não faz sentido, porque o título original é Coming to America, né? Indo para a América. Aí sim faz sentido você ter o Indo para a América 2. Agora, Um Príncipe em Nova York 2 já não faz mais sentido, porque nesse segundo filme, o Joaquim nem príncipe é mais, agora ele é rei. Então a coisa já não vai bem no título da continuação. Claro, não teria como ser outro título, mas só para ficar claro como a coisa já não começa a ser tão boa assim quanto do primeiro filme. Bom, o que eu achei desse filme? Esse filme tem coisas boas e coisas ruins, como quase todo filme tem. Porém, as coisas boas desse filme são coisas que poderiam passar despercebidas, enquanto as coisas ruins deveriam ser as coisas boas. Vou explicar. Primeira coisa que eu não achei tão boa, a história mesmo, a continuação. Bom, qual é a continuação? Qual é o enredo dessa continuação? O príncipe Joaquim, que está na terra dele, na África, agora já rei, o pai falece no começo do filme, então não é spoiler, né? É uma coisa já até sabida, né? Então, existe uma disputa territorial com outro reino, né? Que é comandado pelo personagem do Wesley Snipes. E aí o Joaquim, ele só tem filhas mulheres, e aí ele precisa de um filho homem para que ele possa defender suas terras num conflito, possível conflito com esse outro reino que está ameaçando. Só que ele só tem filhas mulheres, e aí o pai dele, antes de morrer, revela a ele que ele tem um filho bastardo daquela viagem que ele fez 30 anos atrás para a América. E aí ele decide ir, o Joaquim, ir até a América atrás desse filho bastardo para que ele assuma o trono e possa defender a sua nação africana. Então, essa é uma história ultrapassada, quer dizer, o filho varão que vai proteger a sua terra e o seu reinado contra possíveis agressores e invasores de outro país. Inclusive ali, quando o filho dele vai para a África para assumir o trono, existe uma questão de arranjo de casamentos, assim, como se fossem tribos medievais, de o filho do Joaquim, né, filho do Ed Murphy, se casar com a filha do Wesley Snipes para pôr fim ao conflito. Então essa é uma história que não faz mais sentido em pleno século XXI, né? Uma coisa assim, uma coisa totalmente ultrapassada, eu achei. Seguindo nessa linha, aí vem o segundo erro, que é o seguinte: o Ed Murphy, quando ele acha o filho dele na América, a coisa se resolve muito rapidamente, assim. Não existe aquele conflito de um filho que se sente abandonado pelo pai, ter crescido sem a figura paterna, né? Quer dizer, a figura paterna, na verdade, é exercida pelo tio do menino, que é interpretado pelo Tracy Morgan, que está bem ali, mas também não brilha muito. Então, não existe esse questionamento, esse conflito psicológico da relação de pai com filho. Na verdade, a gente vê claramente que o filho, ele aceita ir para a África quando ele percebe ali alguma possibilidade de ganhar algum dinheiro, alguma vantagem financeira, né? Isso já não condiz muito com a atmosfera que quer passar dessa relação familiar. Ele vai à África por interesse para assumir o trono. Chegando lá, ele rapidamente se encanta pela filha do Wesley Snipes. Claro, a menina é muito bonita, mas antes de assumir o trono, ele tem que passar por alguns testes. E esses testes são um tanto quanto também sem sentido nenhum, né? Que é simplesmente ele se comportar adequadamente como um rei, e uma tarefa lá de arrancar uns pelos de um leão, que é uma coisa assim também
meio, bom, sem sentido nenhum, mas até poderia passar se fosse engraçado, coisa que não é. E aí, desse segundo ponto, que eu acho que é uma falha, né, muito mal trabalhada, em momento nenhum existe essa DR, olha, do filho com o pai, né? Peraí, passou 30 anos sem você aparecer, você aparece e do nada diz que eu sou seu filho, que eu tenho que assumir um trono, e tá tudo bem, e tudo ok, e a coisa vai assim. Achei que deveria ter sido uma coisa um pouco mais difícil de se entender, tudo é ajustado muito rapidamente. A terceira coisa, que eu não achei tão legal assim no filme, é uma coisa que assim, quando tinha passado mais ou menos um terço do filme, eu tava procurando assim, o que será que tá faltando nesse filme que eu tô sentindo falta? Aí eu lembrei que é comédia. Esse filme não é engraçado. Lembra quando eu falei no começo de vídeo que tinha alguns pontos que eram bons e uns que eram ruins? Os pontos bons são esses pequenos momentos em que você dá risada de verdade, em que são engraçados. E eles só são engraçados porque eles são tirados do primeiro filme. Então são aqueles velhinhos do salão de cabeleireiro, você acha, ali realmente é uma parte engraçada. E todos os pontos de referência do primeiro filme. Porque o Ed Murphy e o Arsenio Hall, eles interpretam vários personagens, né? Então todos os velhinhos ali da barbearia, quase todos, menos um, todos eles são interpretados ou pelo Arsenio Hall ou pelo Ed Murphy. Aí é engraçado. Tem um pastor idoso, meio pervertido, que é interpretado pelo Arsenio Hall, também é bom. Tem um cantor brega, que é uma clara referência ao Rick James, interpretado pelo Ed Murphy, né, que é amigo do Rick James, também é uma parte que é interessante, que é engraçada. Mas, fora isso, o filme não tem humor, ele não é engraçado tanto quanto o primeiro. Na década de 80, até metade da década de 90, o humor feito nos filmes, né, aquele modo meio John Hughes de fazer filmes, né, tinha um humor, digamos assim, ingênuo, inocente, simples, até bobo, mas que fazia a gente dar risada. Não sei se está passando uma crise de humor nos filmes contemporâneos, porque eu não consigo achar graça em praticamente nenhum. Mas também não é o tipo de filme que eu gosto, desse tipo de humor que é feito atualmente. Não sei o que está acontecendo, mas eu particularmente não consigo achar graça em nenhum deles. Não sei se você pensa diferente. Mas faltou isso. Faltou humor, faltou ser um filme engraçado, faltou ser um filme do Ed Murphy. O Ed Murphy parece estar bastante contido, assim, nos maneirismos, assim. Parece que ele está interpretando essa figura de rei, então ele fica muito, assim, na dele, quase não aparece muito. Na maior parte do filme está ele lá, mas não está ele sendo Ed Murphy, o engraçado, o ator que é, para mim, um dos melhores atores que fazem comédia no mundo. Mas nesse filme ele está muito econômico, né? Quase não aparece engraçado como ele costuma ser. Então eu achei uma coisa que ficou bem abaixo. E para finalizar, uma outra coisa que eu achei que ficou abaixo é que toda a trama ela se desenvolve por um motivo. E esse motivo você vê que no final não valia para nada. Quer dizer, tudo foi feito para evitar que algo acontecesse. Isso que era para ser feito não foi feito, e aquilo que era para ser evitado foi evitado do mesmo jeito. Então o que foi feito não precisava ter sido feito. Tá difícil de entender talvez porque eu não vou dar spoiler, né? Mas você assistindo o filme, você vai entender o porquê. Quer dizer, ele vai buscar o filho na América para evitar um conflito com Wesley Snipes. Então o filho tem que aceitar o trono. Porém, acontecem coisas que saem diferente do planejado, e mesmo assim o conflito consegue ser evitado. Então aquilo que se planejou não serviu para nada. Então, sabe aquele tipo de coisa que foi feito para nada? É isso que acontece nesse filme, então é mais uma coisa ruim. As coisas boas, os pontos positivos, é isso que eu já contei. Os pequenos momentos em que você realmente acha engraçado, e são engraçados porque fazem referência direta ao primeiro filme, são personagens diretos de lá, são inclusive algumas cenas feitas diretamente daquele espírito do primeiro filme de 1988. Então, esse filme parece ter claramente uma intenção de fazer mais uma exaltação da cultura negra americana. Então, muitos números musicais, muitos artistas da cultura pop contemporânea americana estão nesse filme, né, para essa exaltação. E aí no geral fica aquela coisa assim que, sabe assim, que você fica pensando, pô, a ideia poderia ter sido diferente.
uma continuação poderia ter sido contada de uma outra forma e não dessa, porque dessa ficou, eu acho, na minha opinião, muito a desejar. Claro, consertou algumas coisas ali que eram típicas daquele momento histórico, né? Essa coisa do machismo que existia muito, essa coisa uma coisa inapropriada, fora do tempo, que foi consertada, mas sem o ingrediente principal que um filme de comédia tem que ter, que é ser engraçado. Um filme de comédia que não é engraçado, não importa a mensagem que está passando, não importa o elenco que tenha, não importa a direção que tenha, o diretor é o mesmo cara que dirigiu Ed Murphy no Tira da Pesada 3 e também acho que no filme Trocando as Bolas. Inclusive, há uma referência do filme Trocando as Bolas numa cena que é bem interessante, bem construída, mas também não tem graça nenhuma. Eu não sei se é um problema meu, talvez seja um problema meu, eu não sei se com vocês é diferente, mas eu não estou conseguindo achar graça em praticamente nenhuma comédia que está sendo feita recentemente. Não sei se vocês pensam desse jeito, se com vocês é assim. Inclusive, eu gostaria de deixar nos comentários se vocês não veem essa diferença de comédias de hoje para de antigamente, se é tudo engraçado igual. Se você quiser indicar um filme que você considerou bem engraçado, que vale a pena assistir, deixa nos comentários aí. Mas Um Príncipe em Nova York 2, eu achei um desperdício de uma ideia que poderia ter sido boa, melhor ou mais bem executada. Assim, é uma questão de roteiro mesmo, de colocar piadas engraçadas no filme que não tem. A história até que é boa, não é ruim, embora, como eu disse, ela é ultrapassada, não cabe mais no século XXI esse tipo de enredo. Poderia ter sido contado várias outras coisas. E para finalizar, para mim, a melhor coisa do filme, aquilo que salva tudo, é o Wesley Snipes. A atuação dele, o personagem dele, é a melhor coisa do filme. São os únicos momentos em que você consegue, sempre que ele aparece, achar graça. Ele está muito bem, ele está ótimo. Inclusive, o Wesley Snipes, nos últimos filmes que ele tem feito de comédia, ele tem roubado a cena, né? O próprio outro filme do Ed Murphy, né? O Meu Nome é Dolemite, que ele faz um diretor de cinema, ótimo, perfeito. Então, meu destaque desse filme é o Wesley Snipes. Para mim, ele é uma coisa ótima desse filme. De resto, achei um tanto quanto desperdício. Você não vai se arrepender totalmente de assistir esse filme. Vai ter bons momentos, a história passa uma mensagem legal, mas não curti tanto quanto o primeiro filme. Essa foi a minha opinião, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, peço por favor, dê o like que é importante, curta e se inscreva no canal, que isso é muito importante agora. Ative as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado. E compartilhe este vídeo com todo mundo, tá bom? Eu fico por aqui, logo mais tem mais vídeos para você e tchau!